companheiros, a gente vai trabalhar agora nesse bloco as questões da Fundação Getúlio Vargas, né? E na sequência a gente vai colocar questões também de outras bancas, tudo bem? Beleza. Antes de a gente começar a realizar questões, a gente vai terminar a parte teórica falando sobre o uso dos porquês. Porque tem tirado o sono de algumas pessoas, tá ok? Vamos lá então para a nossa tela. Bom pessoal, a gente, para trabalhar o uso dos porquês, tá? A gente vai analisar então os 4 elementos aí. Então eu faço sempre questão de colocar do mais simples, que é o porquê separado e com acento. Depois, também simples, o porquê junto e com acento. Você vai ver que é bem tranquilo, não tem como errar. O porquê junto e sem acento, ele também é simples, mas algumas pessoas ficam na dúvida, tá ok? E um dos que mais caem é esse aqui, ó. É o porquê separado e sem acento. Na realidade, o uso dos porquês não é algo difícil, é algo simples, só que a gente tem que ter algumas estratégias, tá ok? Primeira coisa é trabalhar por eliminação. Se você não se lembrar daquela expressão, opa, eu vou por eliminação também que eu mato. Eu vou pelo mais simples, né? Sempre vai ter um porquê com acento e junto. Será que ele tem aquela característica que a gente está estudando aqui agora? O porquê separado, será que ele vai ter aquela característica que a gente vai estudar aqui agora? E aí, se você teve dúvida aqui nesse porquê sem acento e separado, de repente pelos demais você mata a charada, entendeu? Então vá sempre por aquilo que é mais simples primeiro, tá? Beleza, vamos limpar isso daqui para ficar tudo tranquilo, numa boa. Olha só, uso do porquê separado e com acento. Ele fica em final de segmento. Então, muita gente fala assim, final de frase. Eu vou dizer então que é final de segmento. Final de frase, lógico, a frase é um segmento, mas também no final de uma oração. Final de oração também pode haver o porquê separado e com acento, tá ok? Então, eu vou dar alguns exemplos para a gente aqui. Todos eles aí, ó, finalizam um segmento. Então eu tenho uma frase inteira, isso aqui é um segmento. Ó. Ele saiu e ninguém sabe por quê. Então, olha, finalizamos a frase com porquê, opa, tranquilo. Então, nós temos aí o separado, né, e com acento, tá ok? A gente vai dizer que ele saiu e ninguém sabe porquê, é uma frase interrogativa. Ela é uma frase interrogativa indireta, porque ela é finalizada com ponto final. Por que ela é uma frase interrogativa? Porque nós podemos subentender a pergunta direta aqui, ó. Alguém sabe por quê? Não, ninguém sabe por quê. Ele saiu. Alguém sabe por quê? Não, ninguém sabe por quê. Então a gente já tem uma noção da pergunta. E isso é natural com o verbo saber, desconhecer, entender, tá? Beleza. E, naturalmente, nós temos aqui em final de segmento também, ele saiu por quê? Em frase interrogativa direta. Tá ok? Ele saiu por quê? Então a gente tem em final de frase aí, interrogativa direta, também o uso do porquê separado. Terror, e é só em perguntas diretas ou indiretas? Não. Ficou em final do segmento, a gente tem separado e com acento. Final de segmento por quê, pessoal? Olha aqui, ó. Aqui não é final de frase não, ó. Embora soubesse por quê, olha lá. Isso não é final de frase, isso é final de segmento. Isso aqui é uma oração subordinada adverbial concessiva. Nós falamos isso durante o nosso curso, né? Nós falaremos isso durante o nosso curso, tá ok? Então, esse porquê aqui, ó, está no final de uma oração subordinada. Não está em final de frase, como acontece aqui, como acontece aqui, tá ok? Mas é final de segmento, então fica separado e com acento. Aqui não disse a ninguém, é uma oração principal. Tranquilinho, né? Beleza, esse é bem simples, a gente parte para o próximo. Uso do porquê junto e com acento. Ele passa a ser um substantivo, uma palavra tônica, é uma oxítona terminada em E, passa a ter o acento. Tá ok? Terror, e o porquê aqui? Por que esse porquê aqui? Ele não é oxítona, não? Não. Esse porquê aqui, daqui a pouco a gente vai ver, é uma conjunção, e essa conjunção especificamente, ela não tem tonicidade. Ela é átona, é uma palavra átona, tá ok? A palavra tônica é o substantivo que está aqui, ó, tá? E nesse caso, uma oxítona terminada em E tem acento.
Esse substantivo ele tem o valor de motivo, de causa. Então veja bem, ele saiu e ninguém sabe o motivo, a causa, o porquê. Então nós precedemos com o artigo o aqui, poderia ser, por exemplo, com o pronome demonstrativo, ele saiu e ninguém sabe esse porquê, tá ok? Qual o porquê? Nós colocamos aqui até numa frase interrogativa, né? De repente a pessoa pode ficar na dúvida, mas o que prevalece é o uso do substantivo, porque nós temos um artigo aqui, ó. Então, qual o porquê de sua preocupação? O que vale é o artigo anteriormente aí, juntando a palavra, colocando o acento. Porquê junto e sem acento? Ele é uma conjunção. Moçada, basicamente é uma conjunção causal ou explicativa. Basicamente é isso que cai nos concursos, tá certo? E com a FGV não é diferente. Ele saiu porque ninguém lhe deu atenção. Então note que ele saiu, pois ninguém lhe deu atenção. Tá vendo só? Nesse caso, então, o porquê, ele é causal. Então note que o motivo de ele ter saído, ó, está aqui, ó. Ninguém lhe deu atenção, então ele saiu. Isso é a causa. É uma oração subordinada adverbial causal. Então esse porquê eu troco por já que, uma vez que, pois. Por isso que ele é junto e sem acento. Embaixo nós temos a oração coordenada explicativa. Ela vem após o imperativo para amenizar, para suavizar uma ordem. Veremos isso no nosso período composto. Aí, estude, pois a prova não é fácil, porque a prova não é fácil. Tá vendo só? Pois a prova não é fácil. Se porque eu troco pelo pois. Então fica fácil a gente analisar aí e perceber que esse porquê é uma conjunção, por isso teve que ficar junto e sem acento. E o que tem trazido dúvida para muita gente é o porquê separado e sem acento. Ele será uma locução pronominal interrogativa. Tá? Por que ela não veio hoje? Ela não veio hoje por quê? Se eu colocar ela não veio hoje por quê, o porquê no final, ele ficaria assim, ó, separado e com acento. Só não tem acento porque ele está iniciando aqui, não está no final do segmento. Tá ok? Então, é uma frase interrogativa direta aqui, ó. Por que ela não veio hoje? Aí, ninguém sabe por que ela não veio hoje. Opa, tá aqui, ó. Aqui nós temos um ponto final. É uma interrogativa indireta. Quando nós temos uma interrogativa indireta, a gente pode subentender, após o porquê, a gente pode subentender a palavra motivo, razão. Veja bem, olha, por que motivo ela não veio hoje? Ninguém sabe por que motivo ela não veio hoje, por que razão ela não veio hoje. Então essa palavra pode estar escrita ou subentendida, tá ok? Beleza, vou limpar aqui para não atrapalhar o outro. Este é o motivo pelo qual luto. Então eu tenho o pronome relativo, eu posso substituir por pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais. Eu sei que esse porquê é separado e sem acento, tá ok? Há apenas o pronome relativo que e ele é precedido da preposição por. Por isso que eu posso substituir, por exemplo, o que por o qual, por mais o qual vai dar pelo qual, como a gente falou aqui em cima. Tudo bem? Bem simplesinho, né? Vamos verificar então como a FGV cobra isso? Olha só. DPE 2015. Olha lá. Na frase, não entendo por que não se legaliza o jogo no Brasil. Não entendo por quê. Não entendo por que motivo. Está vendo só? Não entendo por que razão. Nós temos então aqui, ó, uma frase interrogativa indireta. Não há ponto de interrogação aí. Não há interrogativa direta aí. O termo sublinhado tem a grafia em dois termos exatamente pelo mesmo motivo que em. Então, qual é o mesmo motivo? Vamos achar aí. Letra A. A legalização do jogo é o motivo pelo qual luta a leitora. Por que luta a leitora é uma oração adjetiva. Esse que é um pronome relativo, eu posso trocar esse por que por pelo qual. O motivo pelo qual luta a leitora, né? Então a gente já sabe que não é o mesmo motivo, a gente elimina a letra A. Letra B. Por que razão, olha a palavra razão aqui, ó, poderia ser motivo também, né? Por que razão não se legaliza o jogo? Eu tenho porquê como uma expressão pronominal interrogativa. Tranquilo. Ele está numa frase interrogativa direta.
a gente avalia o restante, verifica se tem somente pronome relativo, né? E aí poderia surgir aí a letra B. Só que aqui seria uma frase interrogativa direta e aqui seria uma frase interrogativa indireta. Então a gente vai analisar aí. Vamos verificar a letra C. Desconheço por que motivo, por que razão, a legalização do jogo é proibida. Opa, aqui é uma frase interrogativa indireta, da mesma forma que aconteceu aqui, né? Que essa expressão por que está numa frase interrogativa indireta. Por isso a gente tem certeza que a alternativa C é a correta. Letra D, esse é o caminho pelo qual ele veio. Ele veio pelo caminho, está vendo só? Eu posso trocar por pelo qual, então é pronome relativo. Olha a letra E, o projeto por que me empenho, quer dizer, o projeto pelo qual me empenho pelo projeto, é de grande utilidade. Então, nesse caso aí, eu sei que eu tenho um pronome relativo também. A alternativa C realmente é a correta. Vamos passar para frente? A questão 2, também o uso dos porquês. Na pergunta de uma revista, lá no texto tal, a forma porquê está separada e sem acento, aparece grafada corretamente. A frase em que a forma sublinhada é igualmente correta é... Agora ele não quer saber só o motivo, ele não quer saber o motivo, ele quer saber a grafia que está correta, beleza? Letra A. Os médicos sabem por que motivo indicam os genéricos. Eu tenho uma frase interrogativa indireta aí. Por que motivo indicam os genéricos? Os médicos indicam os remédios, os genéricos, está vendo só? Então eu tenho um porquê que tem que ser separado e sem acento. É uma interrogativa indireta. Olha o verbo saber aqui, ó. Está vendo só? E eu consigo subentender a palavra motivo, razão depois. Os médicos sabem por que motivo indicam os genéricos, por que razão indicam os genéricos. Letra B. Desconheço a razão pela qual eles tomam remédios de marca. Então, a razão pela qual esse porquê tem que ser separado e sem acento. Eu troco pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais, né? Pronome relativo, então tem que ficar separado. Letra C. Os genéricos são mais baratos, por quê? Por que eles são mais baratos? Aí vem a causa, porque não pagam impostos. Então, pois não pagam impostos, então tem que ser um porquê, conjunção, eu consigo trocar pelo pois, ok? Conjunção causal. Letra D. Os pacientes preferem os genéricos por quê? Moçada, final de frase tem que ter o acento, não tem, está errado. E letra E. Queria saber o porquê. Opa, tem artigo, olha só como é que é o mais simples, tá vendo só? Porquê, junto e com acento, obrigatoriamente, né? Bem simples aí, a simplicidade dele é a mesma aí do porquê separado e com acento, né? Bem tranquilo. Por isso, então, a alternativa é, questão dada aí pra gente, né? Questão 3. Ora, por que não podam a árvore? Então esse porquê aqui é uma frase, ele está numa frase interrogativa direta, aqui está. E a resposta, porque é preciso uma autorização formal da prefeitura. Essa resposta nada mais é do que uma conjunção causal. Tá? E eu vou subentender a oração principal com a pergunta. Né? Ah, não podem a árvore porque é preciso uma autorização formal da prefeitura. Está vendo só? Esse porquê aqui eu posso trocar pelo pois. Né? Tranquilo. Então vamos lá. Assinale a frase a seguir em que esse mesmo vocábulo é grafado de forma incorreta. Então vamos analisar o que está errado aqui. Letra A. Não se sabe bem o artigo porque substantivo certinho. Né? Letra A, tranquilo. Letra B. Queria saber por que motivo. Olha o verbo saber aqui de novo na frase interrogativa indireta aqui, ó. Tá vendo? Ó? Por que motivo? Posso subentender o motivo aqui, ó. Tá vendo? Só vou subentender após a palavra. Queria saber por que motivo, por que causa, por que razão os governos não atuam eficientemente. Letra C. Os semáforos não funcionam porque, eles têm que ser separados, mas tem que ter o acento circunflexo. Por quê? Final de frase. Veja só como é que está bem tranquilo, né? Uma boa alternativa C. A letra D, os semáforos não funcionam porque choveu muito, é apenas aqui uma conjunção causal. Eu posso trocar pelo pois, porque as autoridades não agem, o povo sofre. A diferença é que esse porque, essa oração aqui, ó, ela está antecipada, é uma oração causal também, tá ok? É o mesmo motivo dessa daqui de cima, é essa aqui também, a letra E.
Tudo bem? Beleza? E no caso, quando uma oração subordinada adverbial causal, ela está iniciando o período, não é de bom tom que a gente use a conjunção pois. Aí nesse caso pode colocar o como, o já que as autoridades não agem, o povo sofre. Tá ok? Beleza, isso porque a conjunção pois iniciando o período soa mal, não fica muito bom não. Vamos à frente. Questão 4. O aproveitamento das oportunidades que estão surgindo é valioso, porque conjunção causal, além da realização pessoal da vida profissional, é um atalho para a melhora dos níveis de renda e de bem-estar de fatias cada vez maiores da população brasileira. No trecho acima, empregou-se corretamente uma das formas do porquê. Assina a alternativa em que isso não tenha ocorrido, ele quer a errada. Vamos lá. Letra A. Sem ter porquê, em se falando de habilidades, discutir. Veja bem, aqui foi pegadinha, ó. Tá? Porque ele coloca uma vírgula aqui para você pensar que a oração acabou aqui, mas ela não acabou ali não, ó. Sem ter por que discutir mais profundamente. Tá vendo só aqui, ó? Tudo isso daqui, ó. Sem ter por que discutir mais profundamente, sem ter, olha aqui, ó, nesse caso é o porquê separado. Tá ok? Sem ter motivo, sem ter porquê, eu poderia ter colocado lá sem ter o porquê, para ficar junto e com acento, né? Mas se não tem nada, sem ter porquê, opa, o que sobrar é o porquê separado, tá? Então, sem ter porquê, motivo, discutir mais profundamente, calamo-nos. Então, vai ficar sem acento e separado, tá ok? Aqui é apenas uma oração adverbial intercalada, né? E ela ficou no meio mesmo, né? Dentro da oração. Letra B. Então vamos lá. Essa é errada. Letra A é a que ele pediu, né? Ela está errada, tá ok? Letra B. Vamos destacar as habilidades porque somos conhecidos. As habilidades pelas quais somos conhecidos. Eu posso trocar pelas quais. Letra C. Ele esperava saber por que motivo sua habilidade não era valorizada? Uma pergunta indireta, tá vendo só? Por que motivo? Saber, olha só, saber, eu vou subentender a palavra motivo aqui na sequência, ó, numa boa, né? Tranquilinho. Letra D. Por que nossa habilidade não era valorizada? Não íamos demonstrá-la. Na nossa aula de período composto, a gente vai ver que aqui deveria ter uma vírgula, mas a questão não cobra vírgula, não adianta nada. Porque nossa habilidade não era valorizada, vírgula, oração subordinada adverbial causal antecipada, vírgula obrigatória. Obrigatória. Não íamos demonstrá-la. Não íamos demonstrá-la, aqui de qualquer forma é uma oração principal. Letra E. Não conseguimos saber por quê. Olha aqui, ó, final de segmento, ó. Aqui eu tenho uma informação, oração inicial, não conseguimos saber por quê. Finalizei uma oração aqui. Mas tentamos, oração coordenada adversativa, tá ok? Então aqui, ó, finalizou uma oração, é o porquê separado e com acento. Por isso está certinho aí. Alternativa A realmente era errada. Questão 5. Agora a questão 5 é o uso do acerca de, cerca de e assim por diante. Então é interessante a gente analisar essa estrutura primeiro. Antes de qualquer coisa, vamos lá. Usamos o cerca de, a gente trabalha esse uso do cerca de na parte de concordância, né? Cerca de 500 pessoas vieram aqui, por exemplo. Então, é uma quantidade aproximada, eu não tenho certeza da quantidade de pessoas, né? Beleza, então eu uso cerca de, tá ok? Para transmitir quantidade aproximada de pessoas, né, de coisas. A gente vai observar que muitas vezes o cerca de, ele se junta ao verbo haver. E o verbo haver, ele pode ter o sentido de existir, quando ele está junto do cerca de, tá? Pode ter o sentido de existir ou o sentido de tempo decorrido. Então, é a ideia de existência de uma quantidade X, né? Uma quantidade X, e ela é uma quantidade aproximada, então no sentido de existir, a tal quantidade. Ou de tempo decorrido, quer dizer, o tempo passado, ok? Faz tanto tempo que ela não veio, há tanto tempo ela não veio, mas que tempo é esse? Eu não sei, há uns 10 anos, há cerca de 10 anos, por exemplo. É o exemplo que a gente vai colocar aqui, ó. Olha só. Há cerca de 2 semanas eu cheguei de viagem
Olha só, acerca de tempo passado, tempo decorrido. Tá vendo só? Há cerca de 300 pessoas aqui. Eu não sei a quantidade exata, mas aproximadamente isso. Então eu tenho aqui o verbo haver com a ideia de tempo decorrido, embaixo o verbo haver no sentido de existir. E o cerca de, como a gente comentou, ele transmite apenas quantidade aproximada. Tá ok? Então é com o verbo haver mais o cerca de. Beleza, vamos à frente. A preposição a pode se juntar ao cerca de. Pode se juntar. Então essa preposição a vai se aproximar, ok? Na ideia de tempo futuro ou de distância. Olha só os dois exemplos que eu coloquei para você aí. Ó. A cerca de 300 metros, quer dizer, daqui a 300 metros, a gente vai sempre nessa estrutura a cerca de. Com essa preposição a aqui, ó, a gente vai sempre subentender o advérbio daqui. E esse advérbio daqui, ele pode ser de lugar ou até mesmo de tempo, tá? Desse momento em que nós estamos. Olha só, daqui, advérbio de lugar, a cerca de 300 metros, vira à direita. Aliás, aqui é virei, não, é vira à direita, tá ok? A cerca de 20 dias, quer dizer, daqui a cerca de 20 dias posteriores, daqui presente para o futuro, viajarei para a Alemanha. Olha lá então. Então o acerca de aqui, ó, eu tenho a preposição a mais a quantidade aproximada. Eu não tenho certeza da quantidade de tempo futuro. Tá ok? E aqui eu não tenho a quantidade de espaço. Tá ok? Então é cerca de, quantidade aproximada. Ficou ligado aí? Para a gente não ter dúvida, né? Vamos limpar isso daqui. Só vou deixar aqui. Opa! Só vou colocar aqui porque aqui não é virei, não. É vire. Ok? No seu PDF já vai estar arrumadinho aí. Beleza. E o último. Acerca de na ideia de assunto. Então é a mesma coisa de a respeito de, sobre. Falei acerca de alguma coisa, falei sobre alguma coisa, a respeito de alguma coisa. Palestrei acerca de produtividade no trabalho. Olha só, tem um adverbial de assunto aqui, ó. O acerca de é a mesma coisa de a respeito de, é a mesma coisa de sobre, preposição também de assunto. Tá ok? Belezinha, vamos à frente então. Vamos analisar agora essa questão 5. Veja bem, então, ele quer a opção que indica a expressão sublinhada que está corretamente grafada. Me ajuda aí, de acordo com o que a gente viu embaixo. Há cerca de 10 dias, todos os políticos defendiam a aposentadoria. Não se sabe quanto tempo passado, certinho não, mas há mais ou menos 10 dias. Cerca de, quantidade aproximada, e o verbo haver na ideia de tempo decorrido. Há cerca de 10 dias passados, não é ideia futura não, como acontece aqui não, ó. Tá certo? Ó? Então, ó, aqui ó, o verbo no futuro aqui, para mostrar que é futuro. Há cerca de 10 dias, todos os políticos defendiam, é passado naquela época. Alternativa A, ela está de acordo, tá ok? Vamos verificar a letra B. As mulheres trabalham cerca de... Olha só, aqui não cabe a cerca de, não é assunto. Tá vendo só? Então é cerca de 5 anos menos, aproximadamente 5 anos menos que os homens. Aqui, a ideia da quantidade de tempo, não é de tempo passado, decorrido, não. As mulheres trabalham quanto tempo a mais? Então ela trabalha 5 anos menos ou mais que os homens. Então é a quantidade mesmo, tá ok? E não vai caber, logicamente, verbo haver, né? Não é desistir simplesmente, não. Elas trabalham quanto? Cerca de 5 anos. Então cerca de, simplesmente aqui. Letra C. A discussão na Câmara era acerca de, era sobre a lei de aposentadoria, era a respeito da lei de aposentadoria. Então tem que ser como acerca de, ó, acerca junto e o da, tá ok? Então tem que ficar aqui tudo junto aqui, ó, acerca de, ok? Vamos à frente, letra D. Não se discutiu sobre nova lei, sobre a nova lei, acerca também, ó, acerca de, a respeito de, sobre. Letra E. Estamos, olha, faz 10 dias, não, aliás, faz não, estamos a 10 dias do final do ano, quer dizer, daqui a 10 dias teremos o final do ano. Opa, então olha só, há cerca de 20 dias, há cerca de 10 dias do final do ano. Então, nesse caso, nós devemos colocar o quê? A cerca, aqui ó, separado, a cerca de, quer dizer, daqui a cerca de 10 dias do final do ano. Tá ok? Por isso, então, a alternativa A é a correta.
Questão 6, aí é o uso da letra especificamente mesmo. O verbo economizar é derivado de economia. Então a gente, para poder ter o verbo, a gente insere o sufixo izar, que você viu na teoria, é grafado com a letra Z. Assinala a opção que indica o verbo que também deve ser grafado com Z. Então vamos lá. Friso, com S, gera frisar. Paralisia, com S, gera paralisar. Pesquisa, com S, gera pesquisar. Batismo tem S, não tem? Mas você viu que é aquela exceção que batizar é com Z, tá ok? E reprise é com S, reprisar é com S também, tá? Então, S aqui, S aqui, S aqui, Z aqui, S aqui. Vamos à frente. O verbo ressuscitar, SC, mostra corretamente a grafia com emprego de SC. O vocábulo abaixo que está grafado erradamente por incluir essas mesmas consoantes é ascender, nós vimos, né? Ascender na ideia de ascensão, subir, certinho com SC. Adolescente, adolescência com SC. Fascismo com SC. Agora, indecente, decente, indecente é com C. Não pode ser com SC. Então a gente tem que tirar esse S daqui, tá ok? É só o C. Piscina é com SC, sim. Vamos à frente? Olha à frente. Adiamos o trabalho, o encontro, o almoço, o telefonema, o dentista nos adia, a conversa séria, o pagamento do imposto de renda, as férias, a reforma agrária, o seguro de vida, o exame médico, a visita de pêsames, o conserto do automóvel, o concerto de Beethoven. O conserto do automóvel, quer dizer, então aí ele vai para a oficina, não é? Então ele vai manejar o automóvel para melhorar para a sua estrutura, né? E o concerto aqui é a harmonia de sons, a gente viu isso na nossa teoria. O turno para Niterói, a festa de aniversário da criança, as relações com a China, tudo. O concerto do automóvel e o concerto de Beethoven, há a presença intencional de dois homônimos. Então, o som é o mesmo, grafia diferente. A alternativa baixa em que essa possibilidade não existe por só estar dicionarizada uma das palavras dadas é... Então, vamos lá. Interessantíssima essa questão aqui. Conselho com C, conselho com S. A gente chegou a trabalhar algumas coisas sobre isso na nossa teoria. Conselho com C é uma circunscrição administrativa. Então, nós temos um distrito, então nós temos as divisões. Então, nesse caso, tem a circunscrição daquele lugar. Conselho com S é uma opinião, né? Um palpite, uma advertência, vai chamar a atenção de alguém, vai aconselhar a fazer tal coisa, ok? Beleza. Letra B é bem tranquila. A letra B, caçar é com C cedilha, perseguir animal para aprisionar ou matar. Caçar com dois S, nós temos a ideia de tornar nulo, sem efeito alguma coisa. Então, o fulano foi caçado, né? Tornou nulo, então, o mandato dele, né? Vamos lá, vamos à frente. Passo com C cedilha, passo com dois S. Então, passo com C cedilha é a mesma coisa que palácio. E passo com dois S é o ato de andar. Vimos isso na teoria. Então, nós temos aí cada passo nosso, né? Quer dizer, então a gente vai se locomovendo com vários passos. Aí a letra D, veja só, a palavra polir, polir com U, não existe. Polir, dar polimento, lustrar alguma coisa, ela está certa. Então a alternativa D é que está errada, tá ok? O polir é que não existe. E a letra E, cumprimento é a distância, cumprimento é saudação, ou o ato de cumprir alguma coisa. Alternativa D que a gente deveria ter marcado, tá ok? Vamos à frente. Questão 9, nós temos então aí, ó, o verbo estender, vimos isso na teoria, tem por substantivo da mesma família extensão com X, tá vendo só? Então nós temos aí o grupo ND, está vendo só? Que vai gerar o grupo NS, vimos isso daí. Grafado com X aqui, ó, e não com S, como verbo. O para baixo em que essa ocorrência de dupla grafia, então ele quer que tenha dupla grafia que esteja corretamente grafado, né? Letra A, misturar. Misturar gera misto com S, não é com X. Agora a letra B, obcecar
gera obsessão. Obcecar é verbo, obsessão é substantivo. Nós mudamos aqui, ó, as letras. Concorda comigo? Então, a alternativa B, ela é a correta, está de acordo com a de cima. Letra C. Caçar com dois S's não gera caça com C cedilha. Há sentidos diferentes, não é? Por isso, então, a alternativa C não pode ser correta. Letra D. Retaliar e talho. Então, vamos lá. Primeira coisa, a letra C é caçar, deveria então ser com C cedilha, para ser caça com C cedilha também, né? Letra D. Retaliar com talho. Vamos então chamar a atenção quanto ao seguinte. Retaliar com LI significa revidar, é a retaliação. Ela fez uma retaliação contra o fulano, né? Justamente que tentando devolver alguma injustiça provocada anteriormente. Já talho com LH é poda, corte, que teria uma noção com retalhar com LH, que também significa cortar. Está vendo só? Então o grupo seria talho com LH e retalhar com LH. Não tem, então não faz parte da mesma família com retalhar LI. Por isso a letra D está diferente, está errada. E a letra E, a gente sabe que cessar, acabar, e cessão é uma divisão, né? A gente viu isso na teoria. Então não faz parte da mesma ideia, por isso então está errada também. Ok? Então a gente já viu que a alternativa B realmente é a correta. A gente tem aí um texto. Nesse texto eu vou ler apenas daqui, ó, porque basicamente é questão de grafia da palavra. Ainda nesses dias, a ONU reafirmou o compromisso dessa geração com o futuro da humanidade e contra o aquecimento global, para o qual a emissão de CO2 do rodoviarismo é agente básico. Então, andar na rodovia, né? Basicamente é isso. A USP acaba de divulgar estudo advertindo que a poluição em São Paulo mata o dobro do que o trânsito. O transporte também esteve no centro dos protestos de junho de 2013. Lembremos, ele está interrelacionado com a moradia, o emprego, o lazer. Como se vê, não faltam razões para o debate do tema. Então nós temos essas duas palavras aí. Ele fala assim, ó, na digitação do texto, duas palavras foram sublinhadas, sendo apontadas como erradas pelo corretor automático de texto. Então está lá no Word, você digitou essas duas palavras e elas ficaram sublinhadas, né, chamando a atenção que rodoviarismo e interrelacionado, o Word ele não reconheceu. Opa, não está no meu vocabulário aqui, ele não reconheceu. Então a gente vai analisar. Será que a gente vai ter que corrigir todas as duas ou nenhuma? Vamos lá. O comentário correto que justifica essas observações do corretor automático é, vamos lá. Letra A. Os dois vocábulos trazem erros de ortografia. Rodoviarismo é errado, moçada. Rodoviarismo é uma linguagem técnica. Então, ela só não foi dicionarizada, porque ela ainda faz parte de uma linguagem técnica. Interrelacionada, a gente trabalhou o uso do hífen. Veja só que inter termina com R. E ele se ligou à palavra relacionado, que também começa com R. Opa, então eu tenho que colocar o quê? Eu tenho que colocar o hífen aí, não é? Interrelacionado. Ele termina com R e a próxima começa com R. Eu tenho que colocar o hífen. Por isso, enquanto o primeiro vocábulo é um neologismo, quer dizer, uma linguagem técnica, ainda não foi dicionarizada, então uma nova palavra, o segundo traz sim um erro ortográfico, como a gente viu. Tá ok? As demais, como a gente já matou a letra D, as demais não oferecem dúvida. Questão 11. Assinala a opção em que o emprego do hífen, segundo as regras do mais recente acordo ortográfico, está incorreto. Então vamos verificar onde está errado aí. Letra A. Vamos comprar um anti-inflamatório. Então olha só, o prefixo terminou em I, a palavra seguinte começou em I, então eu tenho o hífen, tranquilo, né? A gente viu isso na teoria. Porque ela está super... Olha só, super termina com R. A próxima palavra começa com R. Da mesma forma que o anterior, a gente tem que colocar o hífen também. Letra A é a errada. Olha só, letra B. O quadro foi protegido com vidro anti, termina com I. E a próxima palavra é reflexo, começa com R. O que eu faço então? Apenas dobro o R. Letra C. Ele era co-réu, eu tenho o prefixo co e réu inicia com R. Bom, nesse caso então, eu apenas dobro o R. Então
tá ok? O prefixo não tinha R anterior, a gente não fechou com R, não é? Então não tem necessidade de colocar hífen não. Contra a regra, olha só, o prefixo contra termina em A, regra inicia com R, opa, eu dobro o R, numa boa, não vou colocar hífen. Veja só a diferença para isso aqui, ó. O prefixo terminou em R e a seguinte palavra começou em R. Aí eu tenho que colocar o hífen, né? Letra D. O grupo antissequestro, o prefixo termina em I, sequestro começa em S, então eu dobro o S. Letra E. Trata-se de uma informação semi, termina em I, oficial começa em O. Aí, no caso, são vogais diferentes, eu não vou colocar hífen. Alternativa A realmente é a correta. Questão 12. A palavra pesquisa é grafada com S. As alternativas a seguir apresentam palavras corretamente grafadas com S, à exceção de uma. Então ele quer a errada, gritantemente pra gente aí, ok? Então é xadrez, né, gente? Xadrez termina com EZ, né? Xadrez. Gasolina não oferece dúvida, paralisia não oferece dúvida, gás não oferece, misto, muita gente vendendo misto quente aí com um X, né? Mas é misto com S, tá ok? Cuidado com isso aí. Outra questão também da FGV cobrou isso aí, né? Então é bom a gente ficar ligado. Questão 13. A palavra privilégio é dessas palavras cuja grafia sempre traz dificuldade a quem escreve, com E ou com I? Então, algumas pessoas podem ficar na dúvida, né? É privilégio ou privilégio? É privilégio, como nós vimos na teoria, não é? Beleza. Nas alternativas a seguir, assinale o vocábulo que está grafado de forma errada. Olha só, moçada. Campeão, cumeeira. Poxa, eu vou ficar na dúvida, tem essa cumeeira aí, eu não tenho certeza não. Tá ok. Veja pátio, que não oferece dúvida. Veja camaleão. Ninguém vai falar camaleão, é camaleão. Aí você vê a palavra crânio. Não, é crânio. Crânio. Letra D, correto? Vamos à próxima. Questão 14. O segmento do texto que mostra um erro ortográfico. A gente vai procurar só grafia de palavra, não é? Letra A. Provavelmente a única chance de salvar efetivamente as florestas tropicais e aqueles que lá vivem é encontrar uma forma para que elas possam coexistir, certinho, ó, prefixo co e a palavra seguinte começa com E, com a lógica do mundo moderno, inclusive no Brasil. É também neste caminho que várias experiências com X certinho, inúmeras pesquisas com S certinho, estão fervilhando no momento pelo Brasil e pelo mundo afora. Aqui, vemos o trabalho nas reservas extrativistas com X certinho, o fornecimento de matéria-prima com hífen certinho, para a indústria de cosméticos e farmacêutica, a exploração com X certinho de madeira certificada. Letra D. O conceito de uso sustentado dos recursos naturais vai muito além das florestas, para hoje estar incorporado a todas as atividades da humanidade. Sem problema, né? Aí nós temos a ideia do reciclar. Moçada, nós temos então o verbo reciclar, gera reciclagem, né? É com C, não é com dois S, chama atenção demais, fala a verdade. Reutilizar, substituir, otimizar, deixaram de ser moda para se tornarem obrigação de quem deseja garantir a qualidade das futuras gerações. Letra E, gritante pra gente aí, né? Beleza, vamos à frente. Questão 15, veja bem, em primeiro lugar, não estão em xeque as inegáveis e insubstituíveis virtudes que os mercados possuem quando funcionam de maneira mais livre, sem interferências externas, na alocação dos recursos. Não estão em xeque, não há problema, né? No trecho acima, grafou-se corretamente a palavra xeque, tranquilo, de acordo com o sentido pretendido no texto. Assim, a alternativa em que não se tenha mantido correção gráfica ao utilizar a palavra destacada. Veja só a letra A. Finalmente, o enxadrista, joga xadrez, deu o checkmate. Opa, tranquilo. Letra B. Com ética e consciência cidadã, o povo dará um cheque. Opa, vai dar um cheque então para a corrupção? Vai pagar uma ordem de pagamento com esse cheque aqui? Aí não dá. Correto? Nesse caso, então, aí é um checkmate, né, para matar esse problema da corrupção, tá ok? Então, nesse caso, não pode ser com CH, ele não vai dar uma ordem de pagamento para a corrupção. A letra B está errada.
Letra C. Chegou em visita ao Congresso Sheikh Árabe, né? Agora a nossa pronúncia é Sheikh Árabe, com X. Letra D. Porque estava sem talão, teve de pedir um cheque, ordem de pagamento, avulso, tranquilo. Letra E. Desde que eu cheque a lista, checar, conferir a lista de passageiros. Aí nesse caso é conferir, cheque com CH. Alternativa B, gritantemente errada, né? Fala a verdade. Bom, companheiros, então a gente finaliza as questões da FGV. E na sequência, a gente vai trabalhar um pouquinho com questões de outras bancas. Como a gente falou, é interessante você guardar as questões de outras bancas para fazer revisão. Tranquilo? Beleza, daqui a pouquinho a gente volta então.